A gente não pode só fazer palavras de ordem, dizer que as coisas são burguesas, injustas, irregulares, que não seguem nem sequer as próprias regras. É bom que todos os militantes ou aspirantes a militantes entendam o que está de errado com esse sistema. Por que ele não é democrático? Por que a gente chama ele de burguês? Essa é a minha proposta para vocês hoje. Eu queria apresentar algumas coisas a respeito dessa última eleição que revelam pra gente as entranhas das eleições burguesas e da democracia burguesa. Vocês que acompanharam esse processo eleitoral, é impossível não acompanhá-lo, né? Devem ter visto que uma parte, digamos assim, da esquerda ou da autoproclamada esquerda ficou um pouco chocada com os resultados. Chocado com a perda de espaço, né? A perda de espaço da social-democracia, as derrotas, acompanhando as eleições em tempo real, nós vimos quadros que variavam entre direita e extrema e extremíssima direita ganhando mais espaço, e observando as pesquisas de segundo turno, o cenário não parece melhor. Ele parece confirmar isso e de que a perda será grande para a social-democracia. Lembrando, para a social-democracia, não para a esquerda radical. São coisas diferentes. O que é importante a gente ver aqui? Quem já estava acompanhando esse processo não ficou nem um pouco chocado. Inclusive, estranho seria se fosse diferente. O que aconteceu aqui? É isso que a gente queria mostrar para vocês, tá? Primeiro, nessa eleição municipal, nós tivemos uma intervenção do capital que a gente não via há muito tempo. Talvez tenha sido uma das maiores da história do Brasil. E a gente não tem noção muito do que aconteceu, porque esse tipo de mecanismo não é revelado para nós. A gente não abre os noticiários e vê nas análises do G1, nas análises da Record, nas análises da mídia burguesa, a respeito de como o capital interviu na nossa eleição. Só que a gente está aqui para falar justamente sobre isso. Vou trazer um exemplo concreto para vocês. Vocês sabem que nas eleições burguesas, as campanhas são financiadas. Fazer campanha custa dinheiro, custa caro, quem tem mais dinheiro sai na frente. Bom, vocês sabem também que as campanhas são financiadas pela alta burguesia. E não se enganem, desde que o financiamento feito por empresas foi ilegalizado, isso não significa que as coisas mudaram. Agora, simplesmente a burguesia passou a financiar com CPFs, em vez de CNPJs. Agora, em vez de ser a Localiza, é o dono da Localiza. Agora, em vez de ser a Cosan, é o dono da Cosan. E aí, o que aconteceu? Eleições municipais, não sei se vocês sabem, mas são mais baratas do que as federais. As federais são mais caras, são no país todo, são mais importantes, digamos assim, os cargos acumulam mais poder, etc, né? Na eleição passada, municipal, o maior doador, que era o cara que é dono da Cosan, justamente do setor de todos os derivados de cana, doou pouco mais de 2 milhões de reais, ele sozinho. Claro que foi a empresa dele, né? Mas ele registrado como sozinho. Nessas mesmas eleições municipais de agora, esse cara da Cosan doou 17 milhões. Vocês estão entendendo a magnitude do salto? O cara doou mais para eleições municipais do que se doou em primeiro lugar para as eleições federais. E aí eu faço duas perguntas para vocês, né? Por que isso? E o que esse cara tá vendo de vantagem em fazer isso? Para que gastar essa quantidade obscena de dinheiro? A gente teve, por exemplo, no Rio Grande do Sul, algo que chocou muita gente. Vocês viram a tragédia que aconteceu com as enchentes e que foi agravada por falta de políticas públicas de contenção. Vocês sabem disso. Não preciso explicar para vocês que tragédias naturais, de naturais não tem nada. As chuvas vão acontecer, sobretudo com as mudanças climáticas. O que a gente tem que fazer é prevenção. Foi feito prevenção? Não, muito pelo contrário. E esse cara, que foi um tremendo do irresponsável, quase foi reeleito no primeiro turno, com 49, sei lá quantos por cento dos votos. Bom, muita gente pula para a conclusão de as pessoas são burras e não sabem votar. Nós da esquerda radical rejeitamos esse argumento, tá? Rejeitamos esse argumento. Por quê? Porque além de preconceituoso, ele não aponta para a solução. Ele diz que as pessoas são imorais, incorretas e tem que ter um surto de moralidade para de repente mudar a sua própria realidade. Coloca a classe trabalhadora como culpada pela sua própria miséria, como falta de cognição ou algo assim. A gente rejeita sumariamente isso. Vamos para as raízes materiais como nós marxistas gostamos de fazer. O Sebastião Melo, que é o atual prefeito, muito responsável pelo que aconteceu nas chuvas, teve 508 doadores individuais. 508 doadores individuais, leia-se, são empresas, tá, gente? Não vão achando que são pessoas. São pessoas ligadas a empresas, estão doando como laranjas para essas empresas. A Maria do Rosário, que ficou em segundo lugar, teve 8 doadores individuais. 8. Então, o primeiro lugar teve 508 doadores, o segundo teve 8. Vocês estão entendendo aqui? Não é só uma questão de correlação, é causa. Tá. A burguesia está despendendo uma quantidade de dinheiro nessas eleições municipais que a gente nunca viu antes. Por quê? Eu pergunto para vocês. Primeiro, para preparar terreno para 2026. Por que o terreno de 2026 precisa ser preparado? Bom, vocês sabem, vocês que são do partido, sabem que a Unidade Popular se autodetermina como
partido antifascista do Brasil. Bom, eles não estão combatendo o fascismo à toa. Nós estamos num momento de agravamento do sofrimento da classe trabalhadora. Toda ela. E nas coisas mais básicas. Alimentação, educação, saúde, moradia, transporte, qualidade de vida. Isso tudo. Tá? Quando nós temos um momento de agravamento do sofrimento, a classe trabalhadora não fica parada. Ela quer se movimentar em direção à mudança da sua condição. O medo da burguesia é o medo que a burguesia sempre teve com crises cíclicas do capitalismo, de que a classe trabalhadora se movimente em direção a uma ruptura, se movimente em direção ao movimento revolucionário. Por que que a direita não pode abrir espaço, sobretudo agora? Porque ela sabe muito bem que quanto pior a qualidade de vida da classe trabalhadora fica, mais suscetível ela fica a se revoltar pela via revolucionária. E quando não há essa via revolucionária, quando todos os espaços foram cercados, essa classe trabalhadora costuma se vincular ao quê? Ao fascismo. Justamente. Porque o fascismo tem a aparência de ruptura. Ele tem a aparência de subversivo. Mas o seu conteúdo de classes ainda é burguês. Esse dispêndio todo de dinheiro, a classe burguesa se prevenindo contra o que ela sempre teve que se prevenir em crises cíclicas do capitalismo, que é essa organização em direção à revolução. O que eles estão tentando impedir de acontecer é isso aqui, é vocês estarem sentados ouvindo esse tipo de discurso. Eu vou antecipar uma fala do camarada Léo que ele fez na atividade hoje de manhã e que eu achei muito sagaz, né? Mesmo assim, mesmo com todo esse cerco, mesmo com todo esse poderio do capital, mesmo com toda a mídia aparelhada, ainda assim existe um movimento revolucionário no Brasil. Sabe da onde vem essa força, gente? Da razão. Porque tem duas coisas que a direita nunca vai conseguir ter. A maioria, porque a maioria é classe trabalhadora, burguesia não trabalha, o mundo sempre vai ser composto por maioria de classe trabalhadora, e a verdade. São duas coisas que nunca vão conseguir tirar da gente. E ter a razão é muito poderoso. É isso que faz com que, apesar dos pesares, apesar do tamanho do cerco, a gente ainda consiga ter um movimento revolucionário. Consegue ter e vai conseguir ter. Porque parte de uma construção das bases pro topo. Parte de uma construção popular de massas, tá? Outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês compreenderem melhor acerca do que ocorreu nessas eleições agora, para vocês verem que tudo que aconteceu era muito que previsível. Nós tivemos, como eu falei, uma intervenção histórica do capital. Acho que eu já consegui convencer vocês disso, né? Os dados convencem vocês disso. Só que nós tivemos um outro movimento, que foi os resquícios e, digamos assim, a continuidade do governo Bolsonaro. Ou eu posso dizer de uma outra forma, a falta de ruptura do governo Lula em relação ao governo Bolsonaro e o governo Michel Temer. O que eu tô querendo dizer? Eu não vou querer entrar em muitas tecnicalidades aqui, tá? Eu só quero mostrar pra vocês como, geralmente, a social-democracia não tá aparelhada, ela não tem ferramentas para lidar com o fascismo da maneira adequada. Ela não tem, ela simplesmente não consegue, tá? Ela não foi criada para lidar. O que acontece? Vocês ouviram falar durante o governo Bolsonaro do orçamento secreto? Esse nome estava soando na mídia e quando a gente ia ver, a explicação ela era altamente técnica, tá? O que acontece? Nós temos uma coisa no Brasil chamada presidencialismo de coalizão. Esse é um nome bonito pra... O Lula teve que criar vínculos com a direita e teve que pagar essa conta. É isso, eu tô resumindo da maneira mais simples possível. Pro Lula conseguir se eleger, ele precisa criar vínculos com quadros da direita. Como que ele cria esses vínculos? Geralmente, em troca de apoio político, dando ministérios. Então nós temos ministérios dentro do governo Lula e do governo Dilma que eram de partidos da direita e às vezes da extrema direita. Isso era uma troca de apoio político e da dita governabilidade, né? Que tá cada vez menos se justificando. O que acontece? Dessa forma, esses partidos que apoiaram politicamente o Lula conseguem controlar parte do orçamento público. É assim que esse partido dá o troco. Controlar o orçamento público é a chave da questão. Quando o Bolsonaro ganhou, ele mudou um pouco essa lógica. Quando o Bolsonaro ganhou, ele criou um ministério que era, assim, era curioso, vamos dizer assim, né? E eu falei isso na outra atividade. Se você é de uma área, você odeia algum ministro do Bolsonaro. Ele deu ministro pra todo mundo, de todas as áreas odiarem. Educação, você odeia o Weintraub. Meio ambiente, você odeia o Salles. Gênero, você odeia a Damares. Você vai odiar alguém, economia, se você odeia o Paulo Guedes. Ele, assim, era uma coisa assim, todo mundo tinha alguém pra odiar. O que acontece? O Bolsonaro, ele colocou pessoas nos ministérios que eram fiéis a ele. Era a nata do terraplanismo olavista. Porque ele começou a dar uma mudada nessa questão do presidencialismo de coalizão, ou seja, em outras palavras, ele não estava dando controle do orçamento através dos ministérios, aí que a gente teve a aprovação do que a gente chama de orçamento secreto. Porque aí no lugar dos partidos controlarem o orçamento por dentro dos ministérios, agora eles controlavam diretamente na Câmara. O que acontece? Nós temos
emendas parlamentares. Emenda não tem esse nome à toa. A emenda é para você pegar parte do orçamento e financiar algum projeto que já existe. Você vai emendar esse projeto. Esse orçamento secreto fazia com que o dinheiro viesse de não sei da onde e fosse para não sei onde, sem nenhum tipo de fiscalização. Qual que era o objetivo disso na prática? Fomentar e irrigar com recursos currais eleitorais. Então, um político do PSD, por exemplo, alguém da bancada do PSD, usava esse mecanismo que não tem fiscalização, que a gente não consegue saber de onde veio e para onde vai, para financiar bases eleitorais com muito, muito, muito dinheiro público. É uma coisa assim que o mensalão não chega nem perto do que aconteceu. Bom, o governo Lula, ele tá tendo o hábito de renomear coisas que são dos governos passados. Como é que a gente chama arcabouço fiscal? É teto. O teto do Temer e o arcabouço fiscal são quase a mesma política, tá? Agora, eu esqueci de checar, mas o novo ensino médio mudou de nome também. Ainda é o novo ensino médio, tá? E o orçamento secreto, olha só, também praticamente mudou de nome, mas ele ainda existe. Por mais que em 2022 o Lula tenha falado que ele revogou o orçamento secreto, existe uma outra forma de emenda que tem crescido muito, que foi aprovada durante o governo Bolsonaro, que é uma coisa que vocês agora vão ver muito na mídia, que é a emenda PIX. Já ouviram falar desse termo? Emenda PIX. Essa emenda PIX é muito semelhante ao orçamento secreto no que diz respeito a, no lugar de emendar projetos que já foram feitos, ela serve para irrigar com dinheiro currais eleitorais. Por que PIX? Porque é uma transferência do governo direto pro caixa dos estados e dos municípios. E esse tipo de coisa, gente, tem que ser feito com projeto. O governo planeja qual lugar que mais precisa de dinheiro, qual lugar que tem proporcionalidade para receber esse tipo de recurso. Esse tipo de emenda, por mais que seja mais, entre aspas, transparente, continua tendo o mesmo efeito. As mesmas pessoas conseguem pegar esse dinheiro e colocar direto no caixa de municípios e estados que eles querem reeleger, que eles querem construir base eleitoral. Eu tô falando essa coisa toda para vocês entenderem um elemento. É direta a causa entre financiamento privado e sucesso nas eleições burguesas. Só que também é direta a causa entre esse mecanismo de emenda PIX e de orçamento secreto e as reeleições. O Fernando Henrique Cardoso foi um cara que passou por cima da Constituição de 88 e reabilitou a reeleição no Brasil. Para quê? Para ele se reeleger. Desde então, o Brasil apresenta uma taxa de reeleição muito alta. Em média, 60% dos quadros durante as eleições se reelegem. Isso é uma taxa muito, muito alta. Nessa eleição foi 80%. 80% das pessoas que tentaram a reeleição conseguiram. Como? Com esse mecanismo de orçamento. Se a gente for ver a relação de causalidade, os lugares que mais receberam dinheiro dessas emendas diretas para a Caixa conseguiram reeleger até 98% dos quadros. O que eu tô querendo dizer com isso? O sistema todo é criado para ser financiado de fora para dentro e de dentro para dentro. Essa ideia de que o Estado e a burguesia estão em constante luta e oposição é um embuste que o liberalismo coloca na cabeça das pessoas. A burguesia aparelha e instrumentaliza o Estado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Isso que eu acabei de descrever parece Estado mínimo? Fazer transferência sem planejamento para criar curral eleitoral com uma taxa de 98% de reeleição de quadros parece Estado mínimo em que planeta? Isso aí é Estado máximo. É Estado máximo para quem, né? Para eles. É Estado máximo para a burguesia. A burguesia não quer Estado mínimo. Ela quer instrumentalizar cada vez mais o Estado a seu favor. O que eu tô falando aqui para vocês é a constatação disso, é a prova material disso. Eu não tô falando só de jargão. Eu tô falando que vocês não só precisam dizer que a eleição é burguesa e é feita para que a gente não ganhe. Vocês têm que entender o porquê que ela é feita dessa forma. Como ela é feita dessa forma. Agora eu espero ter contribuído um pouquinho para vocês entenderem como a gente perdeu. E aí, dizendo isso tudo, a gente já tinha visto esse financiamento. Já tinha visto esse mecanismo de orçamento secreto e emenda PIX. Foi surpresa a gente perder? A gente, né? Foi surpresa a esquerda social-democrata perder? Não foi surpresa. Tudo isso que eu tô falando é para mostrar para vocês que ter a institucionalidade como finalidade é algo que sempre vai resultar em fracasso. Sempre. Porque o sistema todo foi criado para que a gente não consiga acessar. Só que isso significa que não tem saída? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E me choca muito ver analistas ditos de esquerda que não conseguem sequer vislumbrar algo que não seja, nossa, na próxima eleição a gente precisa melhorar a nossa tática. Não, na próxima eleição a gente dá 3 cadeiradas no Pablo Marçal. Que aí sim o eleitorado vai vir pro nosso lado. Não é isso, gente. Não é isso. Não é na próxima eleição a nossa tática tem que ser melhor. As eleições não são feitas pra gente ganhar. Qual que é a saída? A que sempre foi organização da classe trabalhadora. E eu digo que eu fico chocado com quadros que se dizem de esquerda
e que não conseguem nem citar isso como saída. Não conseguem nem imaginar que algo fora da institucionalidade formal é possível. E não só possível, como necessário. Nós que somos da esquerda radical, achamos que é a única via de emancipação. Única. Porque mesmo o sucesso que a classe trabalhadora teve pela via institucional foi fruto de movimentos de massas. Ou vocês acham que o Partido dos Trabalhadores conseguiu alcançar esse patamar de capilaridade na sociedade brasileira como? Foi com na próxima eleição o discurso é melhor? Foi com um trabalho de massas muito ativo, que parte desde o final da década de 70 até a década de 90. O que acontece é que depois que o PT começou a entrar na institucionalidade, ele começou a abandonar cada vez mais o movimento de massas em troca de eleitorado. E o grande problema é que esse eleitorado não é ideologicamente fiel. A gente via, gente, na pesquisa, gente que ia votar no Bolsonaro e se o Lula tivesse solto, votaria no Lula. O que isso apresenta? Apresenta pessoas que são eleitores que não têm ideologia fixa, que não estão convictos da sua própria ideologia, que votam por outros motivos, muitas vezes econômicos, porque tiveram alguma forma de ascensão de mais acesso a consumo durante a época do Lula e tal. E eu não tô dizendo que a melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora é negligenciável. Não tô falando isso. O que eu tô dizendo é, abandonar o movimento de massas, que foi o que fez com que o PT tivesse o mínimo sucesso que teve consequências gravíssimas para a classe trabalhadora brasileira. O que foi o Brasil depois do golpe de 2016? A classe trabalhadora sangrou e tá sangrando até agora. Vai fazer 10 anos de só rebaixamento, só agravamento. É só perda de direito. A gente se reduziu a lutar por coisas que a gente já tinha conquistado. A gente tá lutando, pelo amor de Deus, por um freio. Não é nem por um avanço. Falar de avanço parece que a gente tá falando algo do passado. Não dá mais pra gente confiar nesse tipo de institucionalidade. E esse movimento agora que a gente viu nessas eleições é só um prelúdio para algo pior. Não existe nenhuma outra saída, senão a organização da classe trabalhadora, gente. Não existe outra saída. É a única, é a mais importante e única. A gente tem que voltar a disputar o sindicato, tem que voltar a disputar o movimento estudantil, tem que organizar os trabalhadores informais, que são uma massa gigantesca nesse país. A gente tem que organizar todo mundo em prol de si próprio como classe. Então, não se surpreendam. Se tem uma coisa que as eleições recentes provam é a justeza da linha revolucionária, coisas que a gente já vinha falando há muitos anos, que a gente já tinha analisado de que a social-democracia é a antessala do fascismo, se confirmaram, e o fascismo vai continuar avançando a galope se a gente não freá-lo com movimentos de massas de ruas, tá? E é rua, tá, gente? É manifestação de rua, tá? É atividade política real. Não dá mais pra gente contar com a institucionalidade. Porque quando a burguesia liga todas as suas máquinas, se a gente disputar no campo dela, a gente sempre vai perder. Ou você acha que a gente disputando frente a frente com gente que tem financiamento milionário pra fazer campanha vai ganhar em que planeta? A gente não pode esquecer de qual classe a gente é. Só que, como eu falei lá no começo, tem duas coisas que a gente nunca vai perder. A maioria e a razão. Duas coisas que a burguesia nunca consegue extirpar. E não subestimem o poder de ter a maioria e ter a razão. Todas as revoluções que aconteceram, todas as rupturas que aconteceram e que trouxeram benefícios para milhões de trabalhadores vieram baseados nessas duas forças.